Oi, gente, meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. Neste episódio, tenho a honra e o prazer de conversar com uma convidada muito especial, doutora Laura Machado. É médica homeopata, pós-graduada em acupuntura médica e atualmente cursa pós-graduação em medicina integrativa e funcional. Laura representa uma nova geração de profissionais de saúde que enxergam o ser humano de forma integral e que entendem que as doenças são causadas por desequilíbrios na nossa fisiologia. Segundo ela, foi a medicina que a escolheu e ao longo do caminho ela foi guiada para a homeopatia, onde encontrou sua verdadeira vocação: tratar além dos sintomas. Em seus atendimentos pelo SUS, online ou presenciais, ela acolhe e ouve com atenção seus pacientes, buscando as causas mais profundas de desequilíbrios físicos e emocionais. Quem já passou por uma consulta com a doutora Laura não poupa elogios. Seu cuidado vai muito além do convencional. Sua empatia e escutativa transformam o atendimento em um processo de cura colaborativo. Ela é, sem dúvida, um exemplo de profissional de saúde do futuro. Aquele que acredita que a prevenção é possível e que o bem-estar é produto da busca do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Prepare-se para uma conversa cheia de dicas práticas que vai te inspirar e dar esperança. Com vocês, a queridíssima doutora Laura Machado. Oi, Laura! Oi, Ana, tudo bem? Ótimo! Seja muito bem-vinda ao Bom Muito é o que te obrigada. faz bem. Muitíssimo obrigada, muito honrada por esse convite. Que ótimo! Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem. Nesse momento da minha vida, o que me faz bem é seguir na linha do meu propósito de vida, que é fazer a medicina da forma que eu acredito, a medicina da forma que eu prego todos os dias, levando isso não só para a parte profissional, mas vivendo isso de uma forma pessoal. Então, hoje o que me faz bem é estar seguindo meu propósito, tendo certeza de que eu estou nesse caminho certo. Ai, que coisa linda! Adorei, adorei. Me conta qual que você acredita que é o seu propósito. É engraçado isso, né? Porque por muito tempo eu fiquei me fazendo essa pergunta e hoje eu consigo ver que eu estou nele realmente, porque é uma sensação de gratidão tão grande que eu sinto todos os dias que eu falo que o dinheiro é a consequência disso, nessa parte profissional. E ontem mesmo eu estava voltando para casa depois de um dia de trabalho muito gratificante. Falei, gente, eu estou vivendo o meu propósito, porque isso aqui me engrandece, isso aqui me faz sentir que eu tenho um valor na vida do outro, que eu sou útil para o mundo de uma forma positiva. Então é isso que me faz acreditar que eu estou vivendo, porque eu sinto, eu sinto essa energia voltando para mim. Eu me dou, né? E eu falo muito isso, as pessoas hoje só querem receber. E eu vejo hoje que o propósito é primeiro você dar, primeiro você se doa, para depois você receber essa sensação de plenitude mesmo, de preenchimento, né? Mas primeiro você tem que se doar. E eu faço isso com tanto carinho que eu hoje percebo que eu recebo de volta. Então, para mim, por isso que
é o caminho certo mesmo. Ai, que coisa maravilhosa. Eu gosto de falar que a gente encontra o propósito da gente quando a gente consegue usar as nossas habilidades a serviço Uhum, do outro, exatamente, né? exatamente. Então, é maravilhoso que você tenha encontrado isso, né? Graças a Deus. Me conta um pouquinho da sua história. Você fez medicina, fez uma escola tradicional de medicina, e como que foi encontrar esse caminho seu, depois da formatura? Sim, eu falo que a medicina me escolheu. Eu nunca fui uma pessoa que quis ser médica. Hum, Foi muito louco, assim. Até hoje é um pouco difícil de entender como que eu acabei sendo médica, porque realmente não era um desejo meu. As pessoas normalmente têm muita vontade, né, de fazer a medicina e tudo. E eu sempre quis muito fazer a veterinária, era meu sonho de infância. E eu não sei em qual momento, é muito engraçada essa história, Ana, porque eu sempre fui muito nerd, assim, muito estudiosa. E aí, no meu segundo ano do ensino médio, eu prestei o vestibular como trainee, né? Na época a gente fazia o vestibular como trainee. E eu passei em terceiro lugar para veterinária. E aí isso me decepcionou, foi muito engraçado. E ao aí invés de ficar feliz, você ficou decepcionada. eu fiquei assim, gente, olha o pensamento da pessoa nerd, né? Gente, mas tá muito fácil isso aqui, tem alguma coisa errada. E aí foi a primeira vez que eu comecei a questionar a profissão de fato, comecei a buscar conversar com profissionais, saber o dia a dia, porque tem aquela questão utópica, vou mexer com os bichinhos, os animais, sempre amei. E todas as pessoas que eu fui conversar sobre a veterinária me desestimularam na época. Não Hum, acredito que por maldade, mas porque já estava escrito no meu caminho que eu precisava olhar para outra coisa, né? Então, eu fiquei assim, gente, então não sei se é isso que eu quero, não sei, não sei, não sei. E minha mãe é enfermeira e sempre foi muito dessa área zen, eu brinco com ela, ela é uma bruxinha, assim, sempre gostou do reiki, da homeopatia, sempre me levou para médicos homeopatas. E ela falou comigo, filha, por que que você não tenta medicina? E eu assim, não, mãe, medicina não. O povo da minha sala que quer medicina é tudo doido, o pessoal bitolado. E eu sou completamente fora do sistema, assim, sabe? Completamente diferente. Eu falei, mãe, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar uma vez. Vou conversar com Deus, vou conversar com meus guias, vamos ver, né, se é isso mesmo, porque eu não tenho essa coisa de ficar no cursinho anos para fazer medicina, não. Vamos ver. Se tiver que ser, vai ser agora. E fui me preparando para isso, como eu sempre estudei a vida inteira, sempre fui estudiosa, e aconteceu. Então, assim, de passar, eu fiz Barbacena, que é uma faculdade tradicional aqui perto de Belo Horizonte, que eu prestei ao FMG, Barbacena e Ciências Médicas, que eram as três tradicionais, assim. E acabei passando e fui. Então, a minha história com a medicina é essa, eu fui escolhida pela medicina. E aí? Aí você estudou normal, fez todo o teu curso, e na hora Isso. de escolher a especialidade, como que foi? Aí eu fui engolida pela faculdade, pelo sistema, pela alopatia, né? Então eu fiquei. Você só vê isso na faculdade, então você fica muito focado, né? E fiz a faculdade muito bem, graças a Deus, que, né, me dediquei muito. E aí no último ano, que era o internato, eu tinha certeza que eu queria ginecologia e obstetrícia. Tinha certeza que eu Hum. gostava muito dessa área. E fui fazer os internatos de ginecologia e obstetrícia. Ô, Ana, no meu primeiro plantão noturno, eu falei assim: não é isso que eu quero pra minha vida. Não vai ser essa qualidade de vida que eu quero. O sono pra mim é uma coisa, uma questão muito importante, assim, eu preciso dormir bem, eu preciso estar bem pra exercer a coisa com dedicação. E eu fiquei assim, péssima. Eu falei, gente, e comecei a observar as pessoas em volta, os residentes que faziam, a energia assim das pessoas muito estressadas, os médicos muito sobrecarregados. Aí eu falei, não quero isso aqui. Acho que não é isso e tudo. E aí eu formei exatamente em janeiro de 2020 e em março fechou tudo, pandemia. Hum. E nessa época eu comecei a trabalhar de linha de frente mesmo, em UPA, essas coisas. Foi bem pesado assim.
e muito perdida no que fazer. E eu comecei a ter sintomas recorrentes de amigdalite, candidíase, questões que eu não tinha assim, que eu nem lembrava quanto que eu tinha. Comecei a tomar antibióticos repetidos e não resolvia. Hum. E eu fiquei assim, gente, mas como eu tava no quinto antibiótico, Ana, de amigdalite. Tava conversando com minha mãe falou assim, Laura, vai na sua homeopata, assim, da infância. Como assim, você tá no quinto antibiótico? E eu assim, ah, mãe, bobagem, né? Não, é só estresse mesmo, não sei o que, nanã. E fui. Mas fui, porque eu tava muito incomodada, né, com as questões de saúde. E fui, e tinham várias questões emocionais por trás que vieram à tona. Tomei a medicação, me curei, nunca mais tive, e aí foi o start. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero proporcionar para os meus pacientes a nível de cura, assim. É isso que eu quero trabalhar. Aí continuei atendendo e comecei a receber pessoas com os mesmos sintomas que eu repetidos e eu assim, gente, eu não sei ajudar, porque não vai resolver. Não é isso, né? Não é esse superficial. E aí comecei a pesquisar sobre residência de homeopatia. E uma das residências do Brasil são aqui, uma delas é aqui em Betim, que é próximo de Belo Horizonte, e fui. E aí E você me fez. encontrei. Ai, que sensacional. E aí você Aí eu fez. fiz os 2 anos, aí eu fiz a prova, é pelo MEC, né? Então tem todo aquele processo seletivo. Aí passei, fiz os 2 anos de residência médica, imersa, né, no Hospital Regional ali de Betim, e posto de saúde, e tudo, e me apaixonei. E aí, não satisfeita, quando eu terminei a residência médica de homeopatia, eu já comecei a pós médica em acupuntura, porque eu queria muito saber medicina chinesa. Eu achei que seria muito complementar, assim, sabe? E logo que eu terminei a acupuntura, eu falei assim: ah, eu quero saber mais de suplementação, dessa parte bioquímica, biofísica. Comecei a pós de medicina funcional. E comecei agora. Tô na terceira, Ana. Que coisa maravilhosa. Você pegou a linha do futuro, que eu gosto de falar, que é a medicina do futuro, que é a medicina totalmente preventiva, integrativa, Isso, né? E holística. exatamente. Do todo, né? De É, totalidade, medicina de totalidade. é, maravilhoso. Eu sou apaixonada pela medicina tradicional chinesa. Eu já fiz duas entrevistas com acupunturistas e já escutei Aham. histórias assim incríveis de É. curas pela acupuntura. De homeopatia até não conheço muito. Me fala o que que é a linha da homeopatia, o que que você acredita? Sim, eu falo que eu tava até conversando com os meus pais ontem que às vezes é tão maravilhoso que até eu fico surpresa, assim, é tão surpreendente que até eu fico chocada com os resultados, né? Que a gente estuda, a gente acredita, a gente prescreve, mas tem uns casos que você fica assim, meu Deus, né? Como que é poderoso isso aqui? E a linha da homeopatia, Ana, é a linha de tratar a lei da semelhança. Então, a gente trata semelhante com semelhante. São medicamentos do reino animal, vegetal e mineral. Muita gente acha que a homeopatia é só planta, né? Só fitoterapia. E tem essa diferença. A homeopatia são medicamentos retirados dos 3 reinos. E dependendo do tipo de patologia, do tempo de início daquilo ali, a gente consegue escolher entre esses reinos. O medicamento da homeopatia, ele traria para um corpo são aquela sensação, aqueles sintomas que o doente está sentindo. Então, o Samuel Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, ele experimentava as medicações dinamizadas, né, as substâncias dinamizadas, e sentia os sintomas. E aí, de acordo com o que ele sentia, ele ia anotando. No outro dia passava, porque como é dinamizado, muito diluído, né, a gente chama de dinamizados os medicamentos, aquilo ali passava. E aí, quando ele encontrava um paciente com as queixas dos mesmos sintomas que ele teve, quando ele tomou a substância, ele dava o remédio e via que curava. Então, é a lei da semelhança, curando, que já tinha sido citada por Hipócrates muito antes de Hahnemann, né? Antes de Cristo. Ele já tinha essa referência de Hipócrates de muito anterior a ele e começou a praticar. E começou a ver muitos efeitos. Ele era um médico alemão na época que não estava satisfeito com a medicina atual que ele estava vivendo, que era uma medicina muito agressiva, né? Eles faziam sangria,
Era uma coisa muito iatrogênica, assim, os pacientes morriam muito mais pelo tratamento do que pela própria doença. Hum, Então ele foi muito nessa questão da insatisfação mesmo da medicina da época, que é exatamente o que acontece, eu acho que com todas as pessoas que vão para essa medicina homeopática, chinesa, integrativa, né, de uma forma geral. Então a homeopatia você dá um similium que a gente fala, que é um semelhante aos sintomas, e isso traz um registro energético no corpo que faz com que aquela informação de doença pare de ser emitida energeticamente pelo corpo. É como se fosse uma formatação daquela reação de doença, né? Quando você dá uma força igual ao corpo que ele está produzindo, ele fala assim: peraí, já estou recebendo, não preciso produzir mais. hum, Entendeu? Então, por uhum. exemplo, quando você. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quando você toma um anticoncepcional hormonal, você causa uma anovulação porque você entrega para o corpo o hormônio e o ovário entende que não precisa produzir mais. É a mesma coisa. A gente entrega para o corpo uma informação de doença, só que dinamizada, que não é capaz de produzir a doença, e o corpo para de emitir esse sinal adoecedor, né? Então, assim, a cura é uma coisa muito profunda, sabe? Porque é a nível energético, né, Ana? Não é a Uhum. nível de corte Físico, de né? sintoma. Não é a nível de corte de sintoma. Ah, eu tô sentindo uma dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Não. Onde que é a localização da dor de cabeça? E hoje eu já consigo identificar os meridianos chineses, o que que isso tem a ver. A homeopatia também classifica muito bem a localização, o tipo de dor. É latejante, é pressão, é peso. Então, assim, é tudo modalizado. O tipo da doença para o tipo de remédio, né? Sem generalizar em momento nenhum. É muito individualizado. Então cura realmente, é muito, muito legal. Que maravilhoso, não? E realmente você falou a verdade, né? Porque aí casa tudo, porque na medicina tradicional chinesa, a acupuntura também usa os meridianos, né? Sim, E aí vai casar, porque todas as três modalidades, na verdade, são tratamentos mais energéticos e integralistas, né? com certeza. A visão das duas coisas juntas me deu muita, muita abertura, assim, de mente. É muito legal, assim. Às vezes, casos que antes só com a homeopatia era difícil de desvendar, às vezes o paciente não fala, de quadros emocionais mais doloridos, mais profundos, e só a localização do sintoma com a medicina chinesa eu já consigo identificar o sistema, o sentimento envolvido, tudo, e aí eu consigo tirar mais, né? Eu consigo me aprofundar mais naquele diálogo para o paciente se abrir. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Muito legal, sensacional. E aí me conta, você já tratou pacientes em diversas situações diferentes, né? Assim, o que que foi assim, mais relevante que você, ai, nunca imaginei que eu pudesse tratar uma coisa dessa e o paciente respondeu bem ao tratamento? Nossa, Ana, são todos os dias, mas tem os casos, né, mais marcantes. Mas todos os dias eu falo que eu recebo abraços, assim, que me recarregam, porque eu hoje, além de atender no consultório particular, eu optei por atender no SUS. Então, eu vou 2 dias na semana no SUS. E são pessoas que jamais teriam acesso, né, a esse tipo Hum, de tratamento. Ainda é um tratamento, apesar de ser muito barato, né? Você vai manipular um homeopático a R$ 30 o vidrinho, ainda é um pouco elitista, assim, no sentido de acesso mesmo, né? De quem tem acesso a esse tipo de tratamento. E os pacientes do SUS, eles amam, assim, porque infelizmente, a medicina do SUS ela é muito, muito agressiva e medicamentosa. Então, o paciente vai lá, ele sai com um remédio para a vida inteira. Ele vai na outra semana, ele sai com outro remédio para a vida inteira. E tem gente que fica super incomodado com isso, né? E nem sabe por que que tá tomando. Tudo é uso contínuo, tudo tem efeito colateral. E o Então, tempo é curto, né? O tempo é curto para é, falar e atender e escutar o paciente, né? não, pra você ter ideia, as consultas hoje, se não me engano, estão entre 10 a 15 minutos. Eles têm até metas, né, de tempo de atendimento, os clínicos. E a minha consulta dura 1 hora. Então, Essa é a diferença. você imagina um paciente acolhido 1 hora por um médico, de uma forma que ele nunca tinha sido ouvido antes. Então, assim, já é curativo só o É tempo de consulta. escuta. É, já, Exato.
Já é curativo o tempo, a troca ali. E o remédio é só a cereja do bolo. E a prefeitura de onde eu trabalho, eles fornecem o medicamento de forma gratuita. Então, a adesão é muito grande. O paciente já sai tendo de graça aquele medicamento, né? Não precisando nem gastar dinheiro com isso. Então, a adesão é muito boa. Mas respondendo sua pergunta, um caso muito, muito incrível que me marcou muito era de uma criança. Acho que ela tinha 7 anos na época, se não me engano. Hoje ela já tá com 11. Foi bem quando eu tava na residência. E ela tinha aquela dermatite atópica do corpinho inteiro, de parecer uma pelezinha de cobra, assim, Hum, de tão ressecada, sabe? uma psoríase, uma coisa Não assim. era bem. Não, ela não teve um diagnóstico fechado, porque era muito difuso. Era o corpo Hum, inteiro. Assim, não uhum, era. Não tinha localização, não tinha muito padrão, assim. Era uma reação de pele generalizada em tudo, com edema, com rachaduras, dolorido hum. demais. A mãe muito preocupada. Ela já tinha ido em todos os médicos possíveis e inimagináveis, fez todos os tratamentos possíveis. E aí a última dermato que ela foi falou assim com a mãe: Mãe, agora é imunossupressor. Agora é só imunossupressor porque é autoimune, né? É o próprio corpo nesse processo aqui inflamatório, agora é só imunossupressor. E a mãe bateu o pé e falou: não, não vou submeter minha filha a isso. E buscou homeopatia na época que eu era residente. E Ana, foi tão surpreendente a melhora dessa menina que assim, até hoje eu atendo, depois que eu saí da residência e tudo, e a mãe continuou indo, ficou sabendo que eu voltei, porque eu cheguei a sair de Betim, depois eu voltei. Ela ainda é minha paciente, ela fica me mostrando fotos e vídeos dessa menina, que hoje é uma, né, já é uma Uma moça, adolescente. Ah. e ela está completamente curada. Completamente, voltou todas as atividades normais. Ela tem um processo assim de pele mais seca com necessidade de hidratação, mas completamente normal. E ela teria uma vida muito diferente disso. Se ela tivesse ido para o tratamento alopático de imunossupressão, ela com certeza teria infecções secundárias a isso, ficaria muito mais debilitada. E a menina está maravilhosamente bem. Então, esse quadro me marcou muito, assim, sabe? De salvar uma vidinha mesmo, porque é uma salvação. Claro, É uma claro. salvação de um tratamento muito agressivo, né? Uhum. E o que você descobriu que foi a causa? O que, na verdade, foi o tratamento? Então, ela foi, se não me engano, foram 2 remédios apenas, que a gente na residência trabalhava muito com unicismo, né? Então, um remédio de cada vez. Ela tinha questões emocionais de natureza, assim, tímida, introspectiva, de guardar, de não expressar, né? E na medicina chinesa, a pele é muito regida pelo pulmão, que guarda o ressentimento, que guarda a tristeza, né? E na época eu não tinha esse conhecimento da medicina chinesa, mas ela foi tratada muito nesse sentido da natureza dela de guardar, de reprimir as questões, né? E a pele como esse sinal, eu falo, esse deságue da alma, né? Esse grito da alma. Então foi sendo trabalhado com ela essa parte mesmo emocional, do jeito de ser, de como ela reagia aos sentimentos, às situações, ao bullying que ela sofria, aos comentários por conta da situação. E ela ganhou uma confiança que foi a cura dela. Virou uma Uhum. menina super confiante, bailarina hoje, super linda, maravilhosa. Então, assim, foi o tratamento da natureza mesmo. Eu falo que todo desequilíbrio vem das nossas virtudes, da nossa natureza. É só pegar aquilo ali e equilibrar. E é por isso que é duradouro, né? Porque Claro, não tem recaída. Depois, claro. uma vez que você pegou o caminho, você vai. É, você chegar na causa raiz, você tirou aquela Exatamente. causa, tá tudo bem. É, Exatamente. E eu maravilhoso. É. E aí, muito diferente disso, um desfecho muito diferente disso que me chamou muita atenção, foi uma paciente do hospital que tinha um câncer de pulmão em estágio terminal. E ela sentia muita sensação de afogamento, de falta de ar, um desespero, né, pela sensação do afogamento. E eu fui, conversei com ela, coletei toda a anamnese dela e mediquei. E 2 horas depois eu voltei para ver como é que ela estava. E ela estava assim, deitada na maca lá, bonitinha, respirando normal, super bem. A homeopatia é muito isso, Ana. A gente
trazer, recuperar a sensação de bem-estar. Mesmo que a doença seja profunda, terminal, o desfecho será óbito, ou será alguma coisa mais grave. A homeopatia ela tem o poder de recuperar o bem-estar, a sensação, né? As sensações são a saúde. A gente acredita nisso. A sensação é saúde. Eu posso, por exemplo, ter uma crise de ansiedade em que eu tenho a sensação que eu tô infartando, mas que eu não tô infartando. Só que a sensação me traz a doença, né? Uhum. Então, ela teve uma recuperação desse bem-estar e ela faleceu com esse bem-estar. E pra mim foi muito emocionante. Eu até arrepio na hora que eu falo disso. Nossa, Porque ela conseguiu ter uma passagem muito mais tranquila, em né? paz, né? É, exatamente. Então, pra mim, essas duas, assim, com certeza me marcaram muito. Mas são vários. É, que maravilha isso, né? Olhando para trás, pela tua formação da medicina e pensando assim no futuro, né? Nesse futuro que eu acredito, que eu acho que você compartilha também, dessa visão, né? Dessa medicina preventiva, da gente fazer esse trabalho holístico todo, né? O que que você acha das faculdades de medicina e de como que a gente está formando esses médicos? Sim. A história é muito triste, né, Ana? Depois que eu entrei para esse mundo, que eu me fiz essa pergunta: por que que a faculdade é tão diferente do que eu estou fazendo hoje, né? Por que que a formação é tão direcionada para a doença? E aí, vendo a história, lá no, acho que século XIX, se não me engano ainda, teve um magnata do petróleo, que é o Rockefeller. Eles entenderam que as medicações químicas que tinham como matéria-prima o petróleo eram uma grande fonte de renda. E aí esse cara, ele começou a investir na indústria farmacêutica, na indústria do petróleo, né, dando essa matéria-prima. E ele tinha uma influência tão grande na época que ele começou a doutrinar as escolas de medicina da época, que antigamente na Europa tinham muitas escolas homeopáticas, né? Hum, Já tinha muito difundido essa história da homeopatia, da naturopatia de uma forma geral. E esse cara que foi a virada da história, ele fez um investimento pesado para mudar inclusive assim, as matérias, para colocar farmacologia, para colocar diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento. Então a história é muito triste. Quando eu fui ler isso, eu fiquei muito triste, porque pelo poder, pelo dinheiro que ele tinha, ele conseguiu inserir isso dentro das faculdades e virou o modelo, que é muito atrasado, né? Que já está muito ultrapassado, mas que ficou dessa forma. E a uhum, indústria farmacêutica cresceu em torno disso, né? Diagnóstico, remédio, diagnóstico, remédio. exatamente. Mas É, eu acho, eu falo que eu sou otimista, eu acho que as pessoas já estão se ligando, as pessoas estão incomodadas, a grande maioria. Tem gente que gosta de ser doente, mas a grande maioria está incomodada com esse sistema. Então eu falo que a lei do progresso é sempre à frente, então vai melhorar. vai melhorar, eu também sou super otimista e eu vejo esse movimento crescendo muito, né? Assim, todas as pessoas que eu Sim, converso no podcast já são dessa linha, né? São das sim, curas energéticas, da medicina integrativa, medicina funcional e tudo isso. Então eu vejo que esse movimento está crescendo, né? E é isso sim. que me dá esperança, porque eu acredito nesse futuro, né? Que a gente não precisa conviver com as doenças, a gente não precisa mais tratar as doenças, porque a gente vai estar tratando o ser de forma integral e lidando com essas emoções, com essas causas, né? Já Sim, e ensinando para não as só emocionais, crianças. né? Mas alimentares também, né? Exatamente. Muitas causas alimentares básicas, né? É, e isso é outra coisa, né, também, que é atrasada na escola de medicina, né? Nossa, completamente. Deveria ser, a nutrição deveria ser o centro, né? De tudo, e não é. Exato, Não é. exato. Outro dia eu vi uma notícia que eu fiquei tão feliz. Existe uma senhora bilionária que ela é da família dos Walton, que é do Walmart, aqui nos Estados Uhum, Unidos, e ela construiu uma escola de medicina, que ela está chamando de Escola da Medicina do Futuro, e o conceito dela é todo holístico. Então, o projeto é um prédio num campus todo cercado de trilhas, numa mata,
com cachoeiras, e o foco central da escola é a nutrição, e aí todas as práticas holísticas que vão estar no currículo, Meu Deus, e que ela maravilha. construiu, e então ela está selecionando alunos para começarem a estudar Gente, nesse eu quero me currículo. inscrever. Eu vou te mandar o link para você ver a escola, que coisa maravilhosa que é, assim, uma coisa do sonho. Gente, eu Então, quero ver. essas novidades, isso que nunca aparece no jornal, né? Eu Mas não vejo, eu nem vejo eu jornal. também não vejo mais há muitos anos. Eu não vejo. Mas é o tipo de notícia que não dá Sim, ibope. Mas é maravilhoso. Então, vou te mandar o link para você ver que coisa mais linda. Então, essas coisas é que me dão esperança, sabe? Assim, falar com gente como você, que é uma médica nova, que está enxergando esse futuro, né? Que a gente compartilha essa visão e a sim, gente trabalhar junto nisso, né? Espalhando essa boa nova, né? Que eu acho que é esse que é sim, importante, as pessoas terem consciência de que essa medicina é a medicina que é milenar. Essa que é sim. a medicina verdadeira, e não essa É, de 200 anos atrás, que foi criada pelo lucro para sustentar a indústria é. A farmacêutica, gente né? tá falando de mais de 5.000 anos, né? Assim, Exato! pegando a medicina chinesa. A homeopatia é 1800 e pouco, esqueci. Mas assim, mesmo assim, tem Hipócrates, né? Muito antes de Cristo. Então, assim, é muito anterior a isso que a gente vive hoje. E eu vejo hoje no Instagram, né, o pessoal. Eu não sei se é porque o algoritmo já me traz isso, que é algo que eu gosto, mas eu vejo muito isso, as pessoas ensinando essas práticas de aterramento, né? Botar o pé na grama, de presença, de olhar para o sol de manhã. Então eu falo assim, gente, é o básico que a gente perdeu, né, com a vida moderna. Então eu sou muito otimista, igual eu te falei, e ver uma coisa dessa, uma escola dessa se apresentando agora ao mundo, nossa, eu falo, gente, que maravilha, eu preciso ir aí um dia para conhecer esse lugar. Eu vou te mandar, é maravilhoso. Até eu tô querendo ir lá. Mas o que você falou é muito interessante, né? Da gente ver esse movimento, né, crescente dessas práticas que seriam práticas óbvias, né? Que era o que a gente fazia antes na vida, da vida ser dentro dos prédios, dentro das Sim, construções, né? Que a gente está regulando o nosso organismo, né, nos ciclos circadianos do dia e da noite, né, sim, das estações do ano e tudo isso, da lua, né, de tudo isso. sim, É sensacional isso, porque também faz parte do currículo, né, dessa escola. E o que eu achei mais incrível é que aqui, principalmente por ser aqui nos Estados Unidos, pode ser que tenha outras escolas e eu não tenha visto, né, em outros lugares do mundo, mas aqui, onde o lobby da indústria farmacêutica é é, muito pesado, é muito mais sim, pesado do que no Brasil, por exemplo, sim, né? sim, E além da indústria farmacêutica, tem a indústria da saúde, né? Porque como aqui não tem é, saúde pública, tudo é uma questão de dinheiro e lucro, né? Então, é sim, incrivelmente pior do que nos outros lugares que eu conheço. Então, sim, a propaganda dos medicamentos, ela é massiva na televisão, sabe? Nos intervalos. uhum, 3, 4 propagandas de medicamento por cada intervalo. E eles são aqueles de orçamentos milionários, né? São anúncios lindíssimos, que você vê que são campanhas feitas com muito dinheiro, né? Porque sim, realmente é uma indústria muito poderosa. é. É, Assim, a Índia é o país referência da homeopatia, né? Eles têm hospitais homeopáticos lá, o Sankara, que é um médico homeopata muito famoso, que ele é mais novo, né? Então ele ainda é um mestre vivo da homeopatia, e eles têm essa questão dos hospitais lá. A Índia é um lugar muito forte de homeopatia. E eu conheço pessoas, amigos que moram na Europa, que falam que lá tem ainda essa cultura, assim, de você ir ao médico e não ser prescrito um antibiótico de primeira, de conversar sobre hábitos de vida, de nutrição. Então, eu acho que, assim, mais pro lado de lá,
Europa, né, Ásia e tudo, a gente tem ainda essas influências, mas realmente a América aqui ficou bem prejudicada em relação a essa cultura, né? E principalmente países onde existe a saúde pública, porque Sim. onde existe a saúde pública, os problemas crônicos de saúde vão estourar na mão do governo. Como aqui tudo é privado, ninguém se importa com o resultado final, né? Porque quem vai pagar a conta é o indivíduo. Ah, entendi, Então, entendi. na Não. Europa, esses países que têm a saúde pública, eles já estão fazendo esse movimento porque eles já reconheceram que o estilo de vida é a causa de doenças crônicas e a conta vai parar na mão do Estado. Então, o Estado já está legislando nessa direção, né? É, Então, os médicos já estão sim. crescendo nesse caminho. Eu tive até uma conversa essa semana com uma coordenadora das PICs, né, que são as práticas integrativas complementares lá do SUS, e eu estava conversando justamente sobre essa questão da prevenção em relação à vitamina, suplementação de vitamina. Porque assim, Ana, eu acho que houve uma parte assim que ficou um pouco pejorativa da medicina integrativa pelo excesso das soroterapias, não sei o quê. Mas existe uma parte muito importante da deficiência real que as pessoas têm de complexo B, vitamina D, zinco, magnésio, selênio, enfim, dessas questões que seriam a cura de várias doenças que para o SUS o paciente chega e termina com 5 remédios. Então, eu estava até conversando sobre isso, eu tive um caso muito legal de um paciente de 40 e poucos anos que teve Guillain-Barré depois de uma infecção por chikungunya. E aí ele teve um Guillain-Barré gravíssimo de paralisia, de ficar sem andar, de atrofiar e ficar internado e tudo. E aí esse paciente se recuperou, não sei como, assim, porque é uma pessoa muito forte realmente, mentalmente. Voltou a trabalhar, tudo normal, e ele chegou até mim com fortes dores à noite. Ele deitava para dormir, a perna dele doía de uma forma que ele tomava trazodona, que é um opioide fortíssimo, pregabalina, que é para dor crônica, e acrescentaram um antidepressivo, porque persistente assim só pode ser depressão, né? O Hum, pensamento é esse. Então, esse paciente tomava 3 medicações fortes e caras pelo SUS. Ele pegava no SUS, né? E ele chegou até mim e me contou a história e tal. Eu pedi exame, a B12 dele é de 190. Eu olhei isso, Ana, eu falei assim, quase que eu falei o nome dele aqui. Eu falei com ele assim: olha, você vai fazer o seguinte: você vai em BH, no lugar tal, tomar o injetável metilcobalamina formativa, porque nem se ele tomar a cianocobalamina, que é a que vende aqui na farmácia, não ia resolver. Você vai fazer esse investimento na sua saúde, porque é um investimento, eu sei que ele teria que pagar R$ 250 na injeção, mas que para a dor que ele sentia, para o que aquilo significava na vida dele, era um investimento plausível, não estava pedindo para ele algo fora da realidade. essas medicações aí devem dar esse valor, ou mais, Exatamente, né? exatamente. E aí eu fiz a prescrição, encaminhei para a pessoa que eu sabia que fazia o injetável e tal. Falei com ele: você me dá a notícia em 15 dias. Ele me deu um depoimento, Ana, tão emocionante. Assim, ele falou: Laura, eu não sinto nada. Acabaram as dores, eu tirei todos os medicamentos. E assim, você salvou minha vida. E Ana, era uma B12, É, uma coisa sabe? básica, né? Era básico. Mas você vai falar isso com um médico do sistema? Eu sou doida. Eu sou negacionista do problema da depressão, do problema da dor crônica. Então, assim, é muito difícil, sabe? Porque eu até falei com essa coordenadora ontem, eu falei, gente, contei esse caso e falei assim, se tivesse a B12 aqui na farmácia, eu estaria tirando não só ele, que teve a condição de se deslocar para outra cidade, pagar R$ 250 e ter a medicação, mas quantas outras pessoas teriam acesso a parar de tomar esses medicamentos que não estão resolvendo? Exatamente. Então, assim, olha que básico, né? Uma B12 que foi consumida pela infecção há 5 anos atrás não sobe realmente. Ele precisaria da suplementação, né? E ele ficaria a vida inteira, dos 40 aos 80 anos que fosse, tomando medicações e sentindo dor e perdendo qualidade de vida e sofrendo com efeitos colaterais. Olha isso, gente. É É, muito grave, né? É muito muito grave. grave. É muito grave. E hoje tem uma linha
psiquiatria, eu não sei se você conhece, que é a psiquiatria nutricional, Já ouvi falar. que Sim. trata, né? Sim, tem médicos incríveis, inclusive teve médicos no meu curso que seguem essa linha. Eu tenho vários livros, né, que tratam todos esses problemas de saúde mental É, com base na nutrição, né? Que é sensacional. E a é, B12 é uma das principais, né? Tem outras do já, complexo B, mas sim, e já entendeu-se também a importância da vitamina D para a produção de serotonina, que ficam tomando antidepressivos de recaptação de serotonina, sendo que está faltando a matéria-prima para a produção do hormônio, né? Então, assim, é muito básico e é muito triste a gente ver pacientes que precisariam de muito menos para se sentirem bem com uma prescrição de 10, 15 remédios, né? é Então é. Mas eu já escolhi assim, Ana, eu converso comigo mesma e falo assim, não vou me afetar, não posso salvar o mundo, vou fazer o meu melhor, vou doar tudo que eu posso. Mas se a gente também entrar nessa vibração, né, do que tá faltando, vai estar sempre faltando. exato. É o que eu falo sempre. A gente vai uma pessoa de cada vez. É trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. É um a um, é de um a um que a gente vai mudando e vai chegar nesse mundo que a gente deseja, né? Que é um mundo que é melhor para todo mundo, sem doença. Eu brinco que cada criança que chega até mim que eu consigo tirar o leite de vaca, eu já fico feliz. E as crianças todas com corticoide, com bombinha, com asma, com bronquite, com não sei o quê. Aí eu falo assim: bebe leite todos os dias, de manhã e à noite. Você tira o leite, Ana, acabou. Pois é. Não é incrível isso? Acabou, né? Mas nossa, eu sou massacrada se eu falar uma coisa dessa em voz alta no posto de saúde. Não Fala mais posso. do leite, então, para quem estiver ouvindo a gente entender esse problema do leite. É. O leite foi um problema, inclusive, que eu testei em mim. Eu falo que várias coisas que eu prego hoje na minha vida foram resultados meus, né? E a homeopatia é muito isso, né? O Hahnemann, ele provou para depois passar para frente. E eu acredito muito nessa medicina, o médico que vive o que ele prega, porque não adianta. Outro dia eu fiquei até muito brava, uma médica que eu sigo no Instagram, que é médica de família, que tinha muito essa questão da acupuntura, e eu segui ela e ela postou algo assim, meio que zombando dos pacientes pedindo vitamina, pedindo vitamina D, magnésio, não sei o quê. Ela zombando disso como se isso não fosse a solução, e no outro story ela tomando uma Coca Zero, entendeu? Ai, que Aí eu falei triste. assim, já perdeu a credibilidade comigo, já não vou nem me estressar com o que eu tô vendo aqui. Mas enfim, e aí a questão do leite, eu fui uma criança alérgica, muito alérgica de rinite, e tudo, que amava leite, não tinha essa informação, assim, na minha infância não existia essa informação. Não. E aí quando eu comecei a estudar sobre isso, entender a caseína, a proteína do leite, que ela é grande, ela não é absorvida, as beta-lactoglobulinas, que também são inflamatórias. E aí quando eu comecei a entender isso, eu falei, deixa eu testar aqui, que eu tomava leite todo dia. Acabou a minha inflamação de mucosa nasal, né? Então, assim, hoje em dia, muitas pessoas falam, mas o leite é ótimo para muita gente, o leite não causa muita coisa para muita gente. Tá. Aí eu falo, gente, tudo bem. Vai ter gente que vai tomar o leite, não vai ter nada? Pode ser. Mas a grande maioria está sofrendo pela inflamação crônica silenciosa do leite. Então, tira e vê. Eu falo assim, separa 15 dias e me conta. E é assustador, principalmente as crianças, né, que tomam muito essa parte respiratória, brônquica, né? O leite ele é mucogênico, ele é um alimento mucogênico. Na medicina chinesa, a gente estuda isso. O leite ele traz mucosidade, viscosidade. Então é como se a gente tivesse, eu falo, alimentando um pântano ali. Fica aquela coisa pegajosa, gosmenta ali dentro, a mucosa desse jeito, proliferando bactéria, proliferando fungo. Então você tirar um alimento potencialmente mucogênico te dá uma limpeza e fluidez e brônquio, via respiratória, que é uma coisa impressionante. Então, eu sempre oriento. O paciente já chega com sensibilidade respiratória, histórico de crise asmática, bronquite e tal, tira o leite. Já vai ajudar muito. E além de ter toda essa questão da caseína, né, da proteína e da questão inflamatória do leite, tem toda a composição do leite hoje, que não é mais aquele leite que a gente tomava 30, 40 anos atrás, né?
Com Com tantos certeza. hormônios e antibióticos que eles dão nas vacas, coitadinhas, que ficam lá presas, confinadas. É, eu tive a experiência de conviver com retiro, assim, eu fiz o internato rural, em uma cidadezinha bem pequenininha na faculdade. O primeiro retiro que eu fui, Ana, para quem não sabe, o retiro é a fazenda de extração de leite, né? Tem ordenha, eu tava Ordem. procurando essa palavra. E é uma coisa horrorosa, assim, é deprimente, eu fiquei assim mal, eu saí mal de lá. E fui entender que existe um nível aceitável de pus, de sangue que pode ter dentro da caixinha, e aqueles bezerrinhos que nascem são tirados da. Uma coisa assim, gente. A produção é horrorosa. Eu falo, igual você vê como faz salsicha, né? É uma coisa assim. Então, não dá. Não dá, não Não dá. dá. Eu vai fazer 3 anos que eu não como carne, nenhum tipo de carne. Uhum. E a minha decisão foi quando eu tive acesso a essa informação, assim, lógico que eu sabia das condições, mas nunca tinha visto. Então foi tão chocante para mim a imagem, o frango de granja dentro de uma fábrica, né? Porque Sim, é uma sim. fábrica animal. Aquela imagem foi tão chocante para mim que eu falei, Sim. gente, eu não consigo, nunca mais. Até o cheiro do Sim, frango, quando eu sinto, já me faz mal. Eu não consigo sim. mais comer. Então tem isso também, né? Tem toda essa parte energética também, né? Do É. alimento, mesmo sendo um alimento que a gente pensa que é saudável, que tem um monte de agrotóxicos. E toda essa questão é muito complexa, né? Quanto mais a É. gente limpar, E eu acho que a sensibilidade individual, né? Assim, se para você foi criada uma repulsa do frango, por exemplo, e você identificou isso, respeite isso, né? Eu falo muito uhum, isso. Às vezes o paciente fala, porque eu entendi que quando eu como tal coisa eu passo mal, mas eu amo tal coisa. Eu falo assim, mas seu corpo tá te mostrando que não tá gostando. Pode ser um alimento ótimo para várias pessoas, mas se o seu corpo não tá gostando, respeita a individualidade biológica do seu corpo e para de agredi-lo com isso. Que você já tá sabendo que tá te fazendo mal, né? Então acho que é muito isso, assim, não existe receita pronta, não existe dieta igual para todo mundo, existe a individualidade biológica, não tem jeito. é, e estar conectado com o corpo, é isso que você falou, que eu acho que é maravilhoso, né? É a É, gente escutar o corpo e respeitar o sim, corpo, porque ele conversa com a gente o tempo todo. E a sim. sabedoria infinita que está nele, né? Reconhecer essa sabedoria e respeitar é um milagre, né? Tudo que esse corpo faz, que é uma coisa maravilhosa e incrível, né? Então a gente tem que respeitar mesmo. Eu tenho buscado muito essa a parte da espiritualidade assim de conexão e eu vejo o quanto que é a anteninha de rádio, a gente sintonizar na frequência interna, né? Porque eu vejo isso assim, quando às vezes até eu mesma na correria, eu tô no automático e tal, não sei o que, eu começo a esquecer coisa, eu começo a perder coisas pelo meio do caminho. E quando eu tô no momento, por exemplo, de mais presença, de mais calma, acontece, Ana, de eu achar assim que estão sussurrando no meu ouvido, tipo, olha o carregador do computador que você tá esquecendo. Sabe? Umas coisas assim. E isso acontece comigo direto, quando eu estou conectada. Eu sei exatamente quando eu estou, quando eu não estou. Então eu falo assim, é o escutar a intuição, é o escutar o universo, que é todo energético, toda energia, né? O nosso corpo, porque isso tá tão ao nosso favor que a gente só não aproveita os benefícios disso porque a gente não quer, porque Exato. a gente não tá permitindo, autorizando essa ajuda, né? Essa Então, comunicação chegar, né? A gente exatamente. Então, está assim, colocando tanto ruído na vida que a gente exatamente. não consegue escutar a intuição, escutar o Sim, corpo, né? Escutar as coisas boas, né? exatamente. É, Exatamente. É muito isso, nossa, assim. é. Eu fico É chocada incrível. com. Eu fico chocada com. Essa semana, segunda-feira, eu esqueci o celular. Eu sentei no carro, assim, eu tava indo embora da unidade. Gente, parece que falaram no meu ouvido, celular. Aí sabe quando você olha para um lado, olha. E eu tava super. No dia eu acordei, ouvindo a música que eu gostava, fazendo a oração eu tava super conectada, assim, super grata, com energia boa.
lembrei do celular, fui lá, peguei, até ri na hora que eu achei ele lá no lugar. E fiquei agradecendo. Eu falei assim, que bom que eu permiti essa ajuda, né? Esse acesso. Que bom que eu estava aberta a essa comunicação, igual você falou. É, é muito sensacional. Isso acontece comigo também o tempo todo. O tempo É, todo, é. E quando a gente consegue perceber isso, é tão fantástico, né? As é, respostas que o universo dá através das intuições é muito sensacional. Por isso que eu é. gosto de falar isso, porque eu queria que todo mundo tivesse essa experiência, sabe? Porque para mim é tão maravilhoso que eu falo, Sim. gente, todo mundo tem que experimentar isso. É um superpoder que está acessível, né? A todo mundo. Exatamente. A gente só tem que dar a chance, né, do corpo. Para mim é um trabalhinho também. Independente das religiões, eu tento trazer isso para os meus pacientes, assim, que a divindade, seja qual for a divindade que você acredita, ela é acessível a você. Ela não tá lá em cima te julgando, te penalizando, e você tá aqui embaixo, numa inferioridade muito distante. Ela é acessível no sentido de que ela é o objetivo, né? A perfeição é o objetivo final. Se somos dessa criação, se somos seres desse universo perfeito, a gente tem acesso, né, a essa divindade tão maravilhosa. Então eu fico tentando falar sobre isso, porque as pessoas se veem como o réu sendo julgado e castigado e penalizado por tudo, sendo que é só você se responsabilizar. É tudo uma escolha sua, é tudo seu. Não coisas são só lei de ação e reação, né? Então, eu tento trazer muito essa consciência também, porque eu acho que isso transforma a saúde da gente de várias formas. A gente para de terceirizar a responsabilidade, né? Do É, outro. é. É meu, então deixa eu resolver. Ai, eu amo, amo isso, porque é isso, né? Às vezes a gente pensa que a gente não tem a escolha, mas Sim, são todas escolhas que a gente tem. Cada fração de minuto na vida, a gente está fazendo uma escolha. E tá tudo na sim, nossa mão. Tá tudo é, na nossa mão. Então a responsabilidade está com a gente, né? Então, fazer boas escolhas faz parte desse cenário, né? De estar conectado com essa divindade, de respeitar esse corpo, né? uhum, E de entender que o universo está a nosso favor e tudo isso, né? São todas as escolhas que a gente é capaz de fazer e que a gente deve fazer, né? Para se sentir sim, bem. com certeza, com certeza. Ai, que maravilhosa essa conversa! Eu amei isso, Laura. Foi muito bom mesmo. É muito bom a Muito. gente conversar com quem tá sintonizado parecido, né? Parece que a gente para de se sentir remando contra o mundo, porque eu falo assim, todo dia eu sinto que eu tô remando na correnteza completamente contrária. E quando tem esses momentos assim de respiro com pessoas com a mesma visão, é muito bom. Dá esse pertencimento. É. E a gente tá junto, né? E vamos lá, e vamos em frente fazendo trabalho de formiguinha, né? Que é sensacional. Laura, para a gente encerrar, para quem estiver escutando a gente, que eu te achei maravilhosa, eu vou recomendar para todos da minha família. Ah, obrigada. Mas para quem mais estiver escutando a gente, deixa seus contatos, como que eles te encontram e onde. Tá bem. Então, vou repetir as informações, né? Para quem não pegou o início, meu nome é Laura Machado, eu sou médica homeopata, já acupunturiatra, porque eu preciso do título para me intitular acupunturiatra, mas se Deus quiser, em novembro. Estou fazendo a pós de medicina funcional integrativa e eu faço esse atendimento, essa consulta, que é um mergulho para dentro de si, uma conversa muito leve, uma conversa de muita participação do paciente no processo de cura dele, né? Eu falo que nada é imposto, tudo é explicado. O paciente precisa entender o que está acontecendo para participar do seu processo. E eu atendo hoje presencial em Belo Horizonte, mas atendo online o mundo inteiro, né? A gente tem hoje essa facilidade do online. E a minha página do Instagram, doutora.laura.machado, tem o link do agendamento, o telefone de agendamento, que é o DDD 31 999 22 30 30. E a gente consegue fazer esse agendamento tanto online quanto presencial, quem tiver
nas proximidades de Minas fica mais fácil, né, me encontrar pessoalmente. Mas o online ele funciona muito bem. Tirando a parte da acupuntura, né, que eu falo que precisa ser, o agulhamento ele precisa do presencial. Todo o resto a gente faz com muita eficiência e muito resultado no online, né? Tem muitos pacientes meus que fazem a homeopatia, a parte funcional comigo e faz a acupuntura onde moram, né? Eu indico a acupuntura para onde mora, às vezes até falo sobre o plano de tratamento que eu sugiro, né, para o outro profissional, para a gente trabalhar junto. Então, esses são os contatos. Que ótimo! Vou deixar tudo direitinho nas notinhas do show, porque aí todo mundo consegue te achar bem facilmente, coloco os links e vamos aí continuar nesse trabalho lindo, né? É, É, lindo e gratificante. maravilhoso. Obrigada demais por você ter aceitado o convite. Fiquei muito Eu que feliz. agradeço. Eu que agradeço, Ana, que você continue aí nesse caminho de compartilhar esse tipo de informação, esse tipo de preciosidade, difundir para o mundo inteiro essas pessoas que a gente tá falando aí, que fazem parte do nosso grupinho que tá contra a maré, mas que, se Deus quiser, daqui a pouco a maré vai estar toda a favor, né? Então, continue com esse trabalho lindo, sua luz mesmo online já dá para ver a pessoa iluminada que você é. Então, muito obrigada. Fiquei muito honrada por essa conversa. Ai, obrigada. Recebi. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo grande. Um beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha.